Olá, pessoal, bem-vindos ao Sexto Sentido, programa de Sônia Rinaldi, todas as quintas-feiras aqui no Cron TV, nas afiliadas. Olá, pessoal da Galáctica, pessoal da Demais, pessoal que está plugado aqui agora, nesse momento, a você que nos assiste. Tudo bem, Soninha? Seja bem-vinda ao seu programa. Obrigada, Cris. Tudo bem, exceto o calor aqui que está matando os paulistas, né? Os paulistanos. Tá demais, né? Mas tá triste o negócio, mas vamos que vamos, né? Porque trabalhar, a gente tem que trabalhar de todo jeito, com calor, É com chuva, verdade. com neve, de qualquer jeito. Não, a gente não para, né, Soninha? O negócio é esse, vamos fazer. E num momento tão especial que nós estamos passando, até porque é um momento de transição planetária, e as pessoas me mandam muitas perguntas aí. E uma delas, entre milhares, que eu achei muito interessante, que eu acho que é legal você explicar. Sônia, você é médium? É preciso ter mediunidade para ser transcomunicador? Diz aí para gente, conta detalhadamente, tá? Então, Cris, veja só. A resposta tem uma resposta bem comprida e uma resposta bem curta. A bem curta é não. Precisa ser médium? Não. Entendeu? Que é uma coisa assim que as pessoas acham, às vezes, que eu tenho alguma mediunidade e tal e tal. Não, na verdade, o que eu sei que o outro lado, inclusive, almeja é ter a comunicação conosco apenas por aparelhos, sem interferência física de nada, sabe? Pode estar nevando, pode estar sem luz, pode estar qualquer coisa, para eles não faz diferença, porque eles não trabalham dentro do nosso espaço-tempo. Então, para eles não faz diferença. Então, pessoas presentes, eu fiz muito teste, porque eu também tinha, sabe, eu não tinha certeza se fazia diferença. Então, eu fiz teste com pessoas que vieram aqui, que se diziam médiums, porque tem sempre uma diferença entre se dizer médium e realmente... Ser, né? Mas, enfim. Mas eu fiz e realmente não refrescava nada. Então, Não tem diferença. Presença, entende? Agora, o que eu acho assim, o que é importante perceber, porque às vezes essas pessoas não entendem muito o conceito de médium. Todo mundo, aliás, justamente por falta de informação, e o pessoal não lê, né, também, enfim. O pessoal não se flagra que, na verdade, o que é o médium? O médium é o tubo do meio, vamos supor, é um tubo que tem que entrar um negócio por aqui e sair por ali. Ele é o tubo, entende? Isso é o médium, né? É o meio, né? Então, quanto mais cristalino ele for, quanto menos interferência ele puder fazer no que está entrando para poder sair, né? Melhor. Porém, não é, claro, o que na maioria das vezes acontece. Né? Verdade. Existe muita interferência mental, o estado de espírito, o bem-estar ou não bem-estar, a saúde, enfim, tudo isso acaba interferindo no que deveria ser um negócio que entra para um lado e sai pelo outro. Né? Então, isso, na verdade, é o médium. E no caso da transcomunicação, isso não existe. Quer dizer, não existe uma entrada por qualquer coisa que vai sair, tudo por aparelho. Quer dizer, eles têm que entrar direto nos aparelhos e têm que se manifestar através dos aparelhos. Não passa pelas pessoas. Aliás, sorte deles que não passa pelas pessoas, né? Ainda bem, né? Ainda bem, porque a gente vê tanta mistificação, né, dentro das religiões, principalmente nos centros, né? Tem muito animismo, muito mais é o médico que está falando do que a. Isso eu andei pesquisando, eu estive participando de muitos locais, a gente vê muito isso, né? Eu acho que eles são bastante lúcidos, né? Esses seres, porque eles sabem que o ser humano interfere. Com certeza, e na verdade sempre vai se poder notar que tem muito do estilo da pessoa, aquilo que o suposto espírito vai falar. Então, por exemplo, quer ver, uma vez eu convidei uma pessoa que se dizia médium, né, que veio aqui, e eu penso que se a pessoa tem realmente um alcance visual mínimo, tem que poder ver 500 mil aparelhos que deve ter aqui dentro, que eu também não vejo, né? Mas
com certeza deve ter um monte de coisa, deve ter conexões aqui, a gente não sabe nem de que tipo. Essa pessoa deveria saber, né? Ela se diz médium. Mas daí ela veio com uma descrição de que estava vendo uma alameda florida, com bancos, com espíritos sentados aqui dentro. Falei, o quê? Nossa, que fora, né? Pois é, quer dizer, tem tudo a ver com a literatura que ela está acostumada a ler, com essas Sim, coisas assim, meio assim, sabe, tipo, Nosso Lar, entendeu? Quer dizer, tudo assim. Então, você percebe a nítida interferência porque é o estilo da própria pessoa, verdade. entendeu? Nada a ver. E no caso da transcomunicação, tem até um livro que foi escrito por um senhor que agora é falecido. Ele era cego de nascença, e o Mileco, um carioca até. E ele escreveu um livro muito interessante que chama O Meu Além de Dentro e de Fora. E aí tem um capítulo no qual Thomas Edison, realmente o Mileco sempre me pareceu uma pessoa um médium realmente respeitável. E aí, num capítulo, o Thomas Edison afirma com todas as letras que eles precisam se ver livre de qualquer dependência dos humanos, sabe? Tipo assim, tem que ligar que nem acender e apagar uma luz aqui da sala. Quer dizer, imagina se cada vez que você tivesse que acender uma luz, você tivesse que rezar. Ia ser complicado. Verdade. Quer dizer, então tem que ser assim, entendeu? Um negócio que você liga e a coisa funciona. Agora, é claro que não é liga e funciona com todo mundo, né? Também, porque senão aí eles estariam em risco. Verdade. Né? Mas então essa história de médium e tal não é necessária. Aliás, acho, na verdade, na minha opinião pessoal, que até a ideia de que a pessoa é médium e tal, na verdade, até atrapalha, sabe? Porque daí ela vai começar a viajar na maionese, né? Tipo lá. Isso é o que mais tem, né? Isso é o que mais tem, né? Eu pesquisando, eu vi tanta viagem na maionese, e você sabe uma coisa que eu percebo, Soninha? O povo gosta dessas viagens. O povo adora ser enganado. Então, olha, eu vou te falar, eu vi até Jesus Cristo sendo incorporado em centro espírita. E aí, na hora que eu fui falar uma palavra em hebraico que eu tinha decorado para esse dia, ó, o JC caiu fora, entendeu? Então, sabe, você vê muita coisa. É muito do ego siderado, né? Às vezes não são todos os médicos, é óbvio, tem gente muito séria que trabalha, eu respeito bastante, até porque eu tenho família, na minha família que são espíritas, mas tem que ter muita seriedade, porque, queira ou não, acaba passando pelo crivo da pessoa. Exato. Mas você sabe que Se a mensagem é um negócio desse tamanho, se torna um negócio desse tamanho, não tem nada a ver com a mensagem. Né? Com certeza. E você sabe que, na verdade, agora você falou de Jesus Cristo, eu lembrei que tem um senhor, até, olha, eu tenho certeza que o cara é cheio das boas intenções. Ele faz transcomunicação, ele grava tal, pois ele até queria publicar um livro dos diálogos dele com Jesus, através imagina se uma entidade de um nível assim, do alto comando do planeta Terra vai gravar ali, né? Ficar gravando umas bobagens, ai meu Deus. Entendeu? É muito é muito fora da realidade. É muito ego, é muita consideração de ego, né? Porque eu sei porque eu fiz muito experimentando essa comunicação. É tão maravilhoso quando você pega aquela frase que tem a ver realmente com o assunto e que tem a ver com a pessoa que pediu, tá falando, algum falecido que morreu, que realmente, sabe, porque para quem conhece a pessoa, aquela frase tem tudo a ver. Exato. Entendeu? Então você não precisa muita coisa, né? Você vê como hoje até aconteceu um caso mais ou menos nessa linha, assim, eu estou olhando umas gravações que eu fiz há uns 10 dias, mais ou menos, e eu estava gravando para 3 senhoras que perderam o marido e tal. E aí, uma delas, até não sei nem se ela está nos vendo hoje, porque na semana passada ela estava. E aí, imagina que coisa interessante. Além do marido dela ter aparecido, assim, do nada, apareceu hoje, estava vendo lá, um senhor de cor. Assim, do nada, porque, claro, fazia contraste com o que eu estava vendo antes. Daí, claro, me chamou bastante atenção, mandei para ela e tal. Pois não é que daí ela contou uma história até bastante emocionada, hoje, tudo isso hoje, que quando ela é estrangeira, né? Quando ela chegou aqui no Brasil, ela foi recebida por uma família que era de pessoas de cor.
né? Meu E, Deus. inclusive, eles hospedaram, eles receberam a família dela, assim, Olha, digamos, bacana. deram todo o conforto, todo o começo para eles poderem deslanchar. Depois eles, né, foi tudo ótimo e tal. Mas, assim, naquele primeiro momento de mudança de país e tal, foi essa família. Então, imagina, assim, do nada, quer dizer, e ela, eu jamais fazia ideia dessa história. Claro, É claro. muito interessante, é uma evidência que, sabe, chega assim do nada. É muito interessante, porque é bem Claro. autêntico, né? É verdade. Então, como eu disse da transcomunicação, por exemplo, o próprio Chico Xavier, dizem que estão canalizando o Chico Xavier, mas as pessoas que conhecem o Chico, porque quem não conhece o Chico pelas literaturas, é só, né, o médico que queira mistificar que está recebendo ele, é super simples. Irmãozinho, irmãzinha. É, Eu mesmo, se eu bato com as minhas botinhas aqui, eu jamais vou chegar no médico e falar, ó, querida mamãe, que eu não sou assim. Então, claro. claro que até mesmo o Chico, ele usava o perfume dele, não que ele não recebesse mensagem. Eu mesmo tive o caso de um primo meu que recebemos a mensagem dele, porque ele morreu no Rio de Janeiro afogado. Mas, assim, claro que tem o perfume, mesmo o Chico, que era um médium bastante lúcido, ele colocava o perfuminho dele, não colocava, Sônia? Sim, eu acho que passa pela mente do médium e muito assim o próprio nível, aquilo que ele está acostumado e assim, por exemplo, apesar de que muitos dos livros, claro que eu não li a obra inteira dele, que tem 412 livros, claro que eu não li tudo isso, li uma parte apenas, mas assim, o que eu percebi é que o médium está sempre assim em contato com aquilo com o que ele faz sintonia. Então, Uhum. de uma forma geral, vamos dizer que a literatura do Chico Xavier é assim, otimista, porque, na verdade, ele é uma pessoa muito, era e Claro. é uma pessoa muito boa, então tinha aquele vínculo com aquelas entidades muito iluminadas, mas eu acho, apesar que aparecem alguns dos livros dele, aparece digamos, algumas coisas sobre perturbação, sobre espíritos Uhum. que estão aqui sem fazer nada, enfim, todo tipo de. Mas, digamos que, no geral, é uma coisa positiva, é uma coisa assim que é para você não Bacana. ficar apavorado de fazer a passagem. Mas eu acho que aqui, bem próximo da gente mesmo, o negócio não é assim tão florido, né? Não é Uma tão florida, né? bonito, né? Sonia, Mas, tem umas perguntas aí de internautas que eu acho bastante interessante fazer para você. Assim, no filme Amor Além da Vida, você assistiu o filme Amor Além da Vida, né? Tem uhum. o rapaz me perguntou, tem uma parte que a mulher do personagem, ela se suicida e ela se vê no inferno. E ele vai para ajudar, e aí o mentor dele diz assim, você não pode ficar muito tempo, porque senão você pode ficar por aqui. Como que você entende essa parte do filme onde é dito isso? Então, Cris, veja só, é, aquilo a gente até já abordou essa questão dos suicidas, né? Que existem motivos e motivos que levam, né, a pessoa a ser Sim, sim. suicida. Na realidade, não é que todo suicida vai se dar mal. Não, eu acho que do outro lado lá a coisa não é bem assim, né? Não é assim, não existe uma lei para genérica desse jeito. Mas tudo bem, eu acho que num primeiro momento deve ser um susto, claro. Você de repente você vai morrer, quer dizer, você vai se matar porque você tem a esperança de que você vai aniquilar com tudo, e de Vai repente acabar. você acorda e vai falar, ué, o que aconteceu? Né? Eu ainda estou aqui, né? Então, deve Verdade. ser uma coisa assim bem conflitante. Isso deve remeter, eventualmente, esse espírito para, assim, a proximidade de espíritos que também estão angustiados, que Uhum. também estão na mesma faixa vibratória, né? Mas o fato de, por exemplo, alguém ir fazer uma visitação lá e realmente acabar ficando não me faz sentido, isso não faz parte da lógica, né? Porque se a pessoa não É, fizer sintonia com aquele nível vibratório, né, que predomina sim. naquele lugar, porque todo mundo está nessa angústia e tal, mas mesmo assim eu também acho que deve existir muita complacência do outro lado,
assim, no sentido de entender as razões que levam as pessoas a fazerem qualquer tipo Claro, também acho. seja um suicídio ou outro tipo de coisa que ela faça, digamos, ela tem a versão dela de como é que ela chegou naquele ponto, quer dizer, não foi do nada, né? Então, eu acho que eu acho que, por exemplo, essa ideia que também passa lá no filme do Nosso Lar, que o André Luiz vai parar lá num lugar, no umbral, né? Que era coisa, eles fizeram assim, bem tenebroso mesmo, era tudo meio lamacento, os espíritos tudo sujo, tudo descabelado, tudo horroroso. Eu não sei se, sabe, puxa, olha, para merecer um negócio desse, a pessoa tem que ter feito coisa do arco da velha, né? Porque, sabe, eu acho que, não sei se chega a ser, esse umbral é tão assim tenebroso como eles mostraram lá. E, então, sei lá, mas claro, é a versão também do artista, é a versão do produtor, que, claro, vai focalizar em alguma coisa que depois faça contraste para mostrar, né, que é a melhoria, tal, que o cara ascende, né, na espiritualidade, mas eu acho que, sabe, suicidas, e eu acho que não deve, não sei se o umbral chega a ser tão Pesado, assim. a gente já meio que já está né, assim, a gente já está ao redor de... Eu acho que o umbral já estamos na Terra, até porque nós fizemos da Terra, a maioria dos humanos fizeram da Terra um inferno para os animais. Para qualquer outra raça, o ser humano tem uma postura de vampiro, de vírus, né? Por onde o ser humano passa, ele deixa um rastro de devastação e dor para as outras espécies. E isso a gente precisa mudar isso nesse momento. Isso foi um apelo meu. Desculpa te corrigir. Não, com toda certeza. E o que é pior, Cris, não apenas, assim, para os animais sem comentários, mas para a própria raça humana, né? Sim, essa diferença social gritante que existe, né? É muito pesado. Quer dizer, na realidade, eu sempre penso que a raiz, sabe, lá na pontinha, a raiz de tudo isso está exatamente em a humanidade não saber que a vida continua. Porque eu acho creio que também. na hora que isso for um conhecimento geral, é uma coisa assim automática, não é que alguém vai te falar, olha, não faça bobagem, olha, não faça isso, não vai ser preciso, porque você já vai ficar esperta, né? Que sabe que tem consequências. Tudo que a gente faz tem consequências, não só para nós, mas também em relação aos animais, em relação ao próprio planeta. Tudo, né? Ó, nós estamos aguentando esse calor que nós estamos aguentando, com certeza por obra e graça do ser humano. Né? Sem dúvida, sem dúvida. É só ver o desmatamento que está acontecendo, né? Sonia, mas tem mais uma pergunta aqui, inclusive em relação ao filme Sexto Sentido. No filme Sexto Sentido, aliás, vou fazer depois o Sexto Sentido. Deixa eu fazer do filme Os Outros aqui, que está aqui. Que essa pessoa já tinha mandado umas 3 vezes essa pergunta aqui. No filme Os Outros, você assistiu o filme Os Outros? Não, você me falou sobre ele e eu até preciso assistir, mas enfim. Então eu vou dar uma explicação. No filme Os Outros, existe uma casa que está sendo alugada. Inicialmente a gente pensa que aquelas pessoas que estão ali já, que está precisando de uma babá, são seres humanos que estão vivos nessa dimensão. E no final do filme, a gente descobre que não. É possível. A pergunta do Rogério Brandi é o seguinte: é possível que realmente existam espíritos que fiquem na casa assombrando elas? Porque lá no caso, a pessoa tinha tanta obsessão pela casa que não abandonava a casa por nada, entendeu? Com certeza. Olha, eu acho, inclusive, que, na verdade, a Terra continua sendo habitada praticamente pelos mesmos, porque essa ideia de que quando se falece, vai-se para as colônias espirituais ou vai-se para o paraíso, conforme a versão religiosa que você tiver, eu acho isso assim muito, sabe, assim, muito meio contradiz a realidade, assim, o lógico, digamos, porque se você falece, você deixa na sua casa aqui 3 filhos, você não vai querer ir para o paraíso, você não vai querer ir em nenhuma colônia espiritual, você vai querer acompanhar o crescimento dos filhos, vai querer intuir, na medida que for possível, o marido, enfim, quer dizer, os vínculos não se desfazem, então a presença
dos familiares, até porque muitas vezes eles nem sabem para onde ir, né? Afora aqueles que a gente sabe que, por exemplo, ficam no próprio cemitério porque eles também não sabem para onde ir, né? Uhum. Não é nem porque é uma faixa vibratória específica nem nada, é que eles, sabe, chega lá do outro lado, eles não têm amparadores, porque não fizeram nada de útil, nada de bom, e acho que, de repente, ele foi enterrado lá, ele vai ficar lá, é normal. Então, quem tem evidência diz que vê muitos espíritos que continuam vivendo normalmente nos cemitérios, e nas casas também. Então, é claro que lá pelas tantas, a pessoa, quando percebe que realmente não está mais convivendo com a família viva mesmo e que ela não tem acesso e tal, e eventualmente se junta a outros familiares e acabam se afastando. Mas, assim, eu penso que nas casas, até porque os próprios familiares encarnados, muitas vezes ainda continuam apegados, né? Nossa, eu tenho certeza que, por exemplo, a maior parte dos filhos que partiram continuam, porque os pais chamam muito, né? E ele se sente bem, sabe? Ele se sente lembrado, se sente amado. Então, para onde que ele vai? Ele fica na casa e brinca com o cachorro e dá sempre a presença ali. Claro, na medida em que percebe que pode fazer outras coisas, vai se distanciando. Mas acho que sim, nas casas deve ser comum ter os familiares que se foram, e às vezes isso é positivo, porque querem ajudar, e às vezes também não, né? Porque às vezes os motivos, né, que desavenças familiares prosseguem depois da partida do falecido, né? Até porque ele pode continuar ali mesmo, né? Mas isso vai depender muito, de novo, naquela pontinha da raiz lá do problema, de não saber que, por exemplo, se a gente, todo mundo soubesse que a gente, depois que a gente morre, a gente continua vivo, a gente estaria melhor preparado, já Verdade. teria mais objetivos, né? Não ia falar, bom, vou continuar aqui mesmo, não tenho nada para fazer, vou ficar aqui, né? Então, quer dizer, esse desconhecimento eu acho que é um ponto vital hoje em dia. De certa forma, isso também prende a gente numa ignorância muito secular, né? Dentro dessas coisas religiosas, né? Porque eles usam isso como uma ferramenta do medo, né? Por isso que tem a tanatofobia, que é o medo da morte, a pessoa fica neurótica. Agora, falando em morte, Sonia, você que conhece bastante a história de que a vida transcende a morte, como seria a postura de nós hoje se desencarnássemos? Qual seria, você acha que seria uma postura lúcida? Diz aí. Eu, Não, claro, é uma coisa importante, porque qualquer um pode morrer. Eu posso morrer daqui a um minuto. A gente não sabe com esse negócio de Covid, né? Se a gente está com o nem me cartão fala, na é mão, verdade. chamou a chamada, pessoal. Você está com o cartão na mão, você não sabe, né? Exatamente, a fila está andando, né? De Tá repente a andando, gente pode ter que subir no degrau do ônibus, né? E aí já... é. Mas é verdade. Não, na verdade é assim, quer dizer, eu só posso falar por mim, né? Eu penso que a primeira coisa que eu diria é, tipo, onde está a minha mesa para eu trabalhar? Porque é a única coisa que eu faço aqui, né? Então, eu acho que eu perguntaria, cadê minha cadeira, cadê minha mesa, onde é que eu vou, né? Que não temos tempo para perder. Eu tenho, assim, uma preocupação com o tempo muito grande. Então, claro, a gente não sabe se do outro lado a gente vai ser igual, né? Mas eu acredito que sim, que a gente vai manter essas características. Então, eu tenho essa preocupação, sabe? Tipo, o tempo está passando, a gente precisa fazer muita coisa, né? Mas também, na hora que nos chamarem, minha filha chamou, não tem... Porque nos centros espíritas, né, Sônia, eles falam assim: segue a luz. Essa é interessante, essa história do Segue a Segal. luz. E aí, como é que é? Isso é engraçado. Será? Então, sabe, aí que tá, o pessoal, é como você falou, o pessoal às vezes gosta também de ser enganado, entendeu? Quer dizer, porque ninguém busca uma lógica da coisa. Quer dizer, veja só, você tem sua família, você, no caso, tem a senhora, sua mãe, tem um monte de animais na sua casa. Eu ia sofrer por causa disso. Agora, imagina, você vai lá para o outro lado, quer dizer, sua mãe não significa mais nada, os seus bichos que você ama de paixão também não significa mais É nada. duro, hein? É Não duro. existe isso, entende? Quer dizer, os elos não são tão Não frágeis se assim, fala, sabe? verdade. Então, eu acho que a gente vai procurar ser útil, sim,
mas vai ser um pouco difícil de a gente, sabe, tipo assim, tchau, adeus e bênção, né? Quer dizer, a gente, no final, deixa muita coisa aqui. Ou são os filhos, enfim, a bicharada, os dependentes que a gente, os amigos, enfim, a gente deixa muita coisa, né? E ao deixar muita coisa, a gente também se encontra com muitos queridos do lado de lá também, ou não, Sara? Ou, sem dúvida, eu imagino que eu sempre imagino, né, que a gente vai ter uma recepçãozinha lá do outro lado, né, quando a gente chegar, espero, né, que vão se lembrar da gente e tal, e encaminhar para aquilo que, com aquilo que a gente tem afinidade, né, no caso, eu tenho a esperança de que vou continuar fazendo a mesma coisa que eu já estou fazendo agora, né, e só que de lá para cá, e tem todo assim um planejamento, né, o que eu penso que seja um projeto grande da espiritualidade que envolve esse trabalho, e então, com certeza, nós vamos dar continuidade ao que a gente faz, né, e aprender, crescer, né? Claro, é isso mesmo. Ô, Sônia, você sabe que tem um livro, acho que é da Rose dos Anjos, que canaliza aí várias personalidades. Eu li uma história da Clara Nunes. Clara Nunes disse que quando ela estava morrendo no hospital, pelo menos na canalização, não sei se é fato tudo isso, né? Mas a canalização do livro, que ela canalizou o livro, fala sobre isso. Quando ela estava morrendo no hospital, ela escutava barulho de atabaque e ela se viu num rio, dentro de um barquinho sozinha. Escutava. Quando ela chegou na beira do. É bonita a descrição, se for isso é bacana, né? Ela chegou, porque ela era um bandista, tá, né? Quando ela chegou na beira do rio, encontrou um índio. Eu não sei se era um caboclo pena branca, quem, não lembro do nome do caboclo, mas ela encontrou e ele falou assim: bem-vinda a Aruanda, que era um termo que ela entendia também, né? Então, Exato. você acha que a gente vai pelo local que a gente tem sintonia? Pode ser isso, não é isso? Com certeza. Eu acho que, por exemplo, eu venho trabalhando há mais de 30 anos, né, com essa turma lá do outro lado, que eu suponho que não tem nada a ver, no caso, com nem com o rio, nem com coisas da natureza, nem com índios, nem com nada. Não, eu já tive, né, bem no meu começo, bem no meu comecinho, até frequentei o centro de Umbanda, e Também. no meu começo, né, mas agora não mais. Então, eu acredito que a gente vá naquilo que você sintoniza, né, naquilo que você tem afinidade, você vai encontrar com seus amigos de hoje, né. Eu acho que essa questão da afinidade é a mesma coisa que a gente tem aqui na Terra. Você vê, Com pessoas que são, pessoas. a mesma coisa, quer dizer, pessoas que praticam o bem, elas estão rodeadas de pessoas que praticam o É. bem. E as pessoas que são malandras, são espertos, políticos, né, Estão estão juntas, né? rodeados Estão de juntos, estão iguais, juntos. né? É verdade, eles não deixam ninguém entrar, ninguém ir fora Ah, também, com tem isso, viu? certeza. Deixa eu te fazer a pergunta do sexto sentido, tá? Que é do Ademar. Ele pergunta o seguinte: se no momento que o rapaz é atropelado, que é um bandido, né, que é atropelado, e aquela sombra submerge do subsolo, isso ocorre ou é só ficção? Bom, claro, tem uma pitada do artista aí, Do da artista. criatividade, né? Não acho que nada emerja do chão, nem acho que sombras existam com consciência, nem nada. Mas poderia ser da descrição da visão de quem estava passando por tudo aquilo, né? Até porque nossa consciência ela é tão limitada e vai continuar sendo ainda muito tempo, mesmo do outro lado. Claro, só vai expandir um pouquinho, mas daí até a gente ter uma consciência grande mesmo, nossa, é uma caminhada bem longa. Então, pode ser a visão, né, meio turva, meio ver um ser, uma coisa escura, que se aproxima. Então, é a visão dele, não necessariamente isso corresponde à realidade. Agora, claro, deveria ser seres inimigos do passado, isso está sempre perto, independente da forma, né, de ser sombra que emerge do chão, ou ser meio mais 3D ou qualquer coisa. Claro, os inimigos e os amigos do passado sempre vão estar por perto, né? Então. Esta é Sônia Rinaldi, pessoal, cientista da transcomunicação, que está levando um trabalho
mais de 30 anos, e agora nos Estados Unidos da América, né, ajudando essa cientista a cientificar. Na realidade, eles estão aí ajudando no sentido de investir nesse projeto, né, Soninha? Conta um pouquinho. Não, agora, dia 22, agora, vai ter o lançamento, né, do documentário. Eu ainda não vi esse documentário. Eu quero assistir. Você faz favor de passar o link aqui para a gente poder assistir, né? Todo mundo vai querer assistir. Vai ter uma inauguração para os doadores que doaram para que o documentário fosse realizado. Eu sempre deixo claro que eu não ganhei nada, mas para o documentário existir, na verdade, foi necessário muitos $1.000 e o pessoal lá colaborou. Então, esses doadores vão assistir uma van premiere lá, que vai ter, vou estar eu junto lá, enfim, nem sei direito lá como é que vai ser, mas está marcado para o dia 22. E depois vai entrar no nosso circuito para distribuição, e aí, claro, né, daí... Vamos distribuir nas redes, né? Quem caiu na rede é peixe também. Sônia Rinaldi, nesse documentário fantástico, trazendo, eu creio, no meu ponto de vista, que a transcomunicação é o maior boom científico que vai acontecer, que já está acontecendo, e muitos não se deram conta ainda. Aliás, tem alguns ufólogos, entre aspas, né, de plantão, que nem sabem o que é isso, e estão esperando um contato que já está acontecendo há muito tempo. Soninha, gratidão pela tua presença no seu programa. Adorei a vinheta, gente. Hoje nós estamos com vinheta, que Sônia Rinaldi, junto com o pessoal do IPAT, faz gratidão, pessoal que nos concedeu essa vinheta maravilhosa. Um beijo, deixa a sua mensagem final e deixa o site do IPAT, por favor. Então, vamos lá. Quem quiser nos visitar, conhecer um pouco mais do nosso trabalho, tem lá vários artigos, tudo gratuito, enfim. www.ipat.org, né? Não tem .com.br, é só .org. E minha mensagem final, um abraço bem grande para todo mundo, gratidão aí pela paciência, pela... Gratidão a você por esse trabalho maravilhoso que você vem desempenhando todos esses anos. Para mim, Cris de Pascoal, é uma honra enorme fazer parte dessa família IPAT, porque eu não posso falar para você que eu acredito em vida após a morte. Eu tenho certeza que ela existe. Através da transcomunicação instrumental, eu tive essa certeza. Gratidão, Soninha. Até o próximo Sexto Sentido, programa de Sônia Rinaldi. Vem com a gente. Obrigado, Soninha. Um beijo. Até mais, pessoal do IPAT. Até mais.